Você já percebeu que às vezes a gente passa mais tempo imaginando a vida do que realmente vivendo ela? E se eu te dissesse que existe um filme capaz de te mostrar exatamente por que tantas pessoas estão presas dentro dos seus próprios pensamentos? O filme que falaremos hoje se chama A Vida Secreta do Walter Mitty. O Walter, ele trabalha na revista Life como gestor de ativos negativos, cuidando de fotografias que registram momentos importantes do mundo. Mas existe um detalhe: o Walter vive sonhando acordado, imaginando aventuras grandiosas, romances perfeitos e versões corajosas de si mesmo. Eu disse, sabe quem fica bem de barba? Dumbledore, você não. O que é que você faz? E talvez ele faça isso porque a vida o obrigou a crescer cedo demais. O pai de Walter morreu quando ele tinha 17 anos e eles eram muito próximos. E depois disso, ele precisou enfrentar responsabilidades e se tornar um homem da casa. E pouco a pouco, os seus sonhos foram ficando presos na sua imaginação. O ponto de virada acontece quando um negativo fotográfico importante desaparece. Cadê a 25? Não está aí. Sam, um fotógrafo renomado, havia enviado esse negativo para o Walter como uma imagem perfeita para a capa final da revista. O Walter, sem conseguir encontrar a imagem, percebe que não pode mais se esconder atrás da sua imaginação e, pela primeira vez, o Walter deixa de só imaginar e embarca em uma grande aventura para encontrar Sam. E talvez essa seja a grande primeira lição do filme. Sonhar é bom, mas a vida acontece quando decidimos agir. Walter passa anos criando versões extraordinárias de si mesmo, mas nenhuma fantasia muda sua realidade. E quando ele decide sair da rotina, a sua vida começa a se transformar. E quantas oportunidades nós perdemos porque ficamos esperando o momento perfeito. Todos nós esperamos o momento ideal, o dia certo, a coragem exata, a oportunidade perfeita, mas muitas vezes esses momentos passam pela gente e nós nem se dá conta. É como um trem que não espera, e se você não embarcar, ele segue sem você. Tem algum carro disponível? Tem. Tem o azul e tem o vermelho. Tem uma cena, o Walter precisava escolher entre dois carros, um vermelho e um azul. E talvez seja apenas uma coincidência, mas eu não consegui assistir essa cena sem lembrar de Matrix. Em Matrix, aquele cara lá é o Neo. Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. O Neo precisava escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul representa continuar vivendo em uma ilusão confortável. E a pílula vermelha significa aceitar a realidade, por mais difícil que ela seja. E, curiosamente, o Walter escolhe justamente o carro vermelho. Eu quero vermelho. E o mais interessante é que essa não é a única vez que o filme brinca com essas duas cores. Ao longo da história, o vermelho e o azul aparecem em vários momentos importantes. Eu não sei que isso foi uma escolha intencional ou apenas uma coincidência, mas, para mim, essas cores reforçam a transformação do Walter. É como se aos poucos ele deixasse de viver apenas dentro da sua própria imaginação para finalmente encarar a vida como ela é. E se parar para analisar, o Walter não estava apenas procurando o negativo perdido, ele estava procurando a si mesmo. O negativo perdido é apenas um pretexto narrativo, e o que o Walter realmente buscava é um sentido para sua própria vida. E talvez a verdadeira essência que o filme quer deixar não se trata só de parar de sonhar e começar a agir, e nem só de sair da zona de conforto. A jornada do Walter é, acima de tudo, um aprendizado sobre estar no momento presente. E uma das cenas que mais representa isso é quando o Walter encontra Sam, um fotógrafo. O Sam diz assim: Se eu gosto de um momento, quer dizer, pessoalmente, não gosto de ser atrapalhado pela câmera. eu só quero ficar nele, como está, Bem aqui. Nesse momento, o filme nos mostra que a vida não acontece quando conseguimos o que buscamos, mas sim em cada passo que damos até chegar lá. E muitas vezes, no meio do caminho, descobrimos que já estávamos aonde precisamos estar o tempo todo. E aí fica a pergunta:
Será que o Walter precisava fazer isso tudo? Eu acho que sim, porque a gente não aprende isso só ouvindo frases bonitas. Ele precisou pular de um avião, lutar com tubarões e ir para a Groenlândia, ir para a Islândia, Afeganistão, enfim. E só depois de andar todo esse caminho é que ele encontra o que procurava. No final, Sam revela que a foto que o Walter procurava estava dentro da sua carteira que ele tinha dado para o Walter. Tá na sua carteira. Este foi o presente. A fotografia. E esta é a metáfora perfeita. Aquilo que o Walter tanto procurava sempre esteve com ele. O Walter vivia acreditando que era alguém sem importância, como se a vida dele só começasse quando finalmente fizesse algo extraordinário. Só que, olhando bem, a gente percebe que isso nunca foi verdade. A Celery, a moça que ele gostava, já enxergava algo especial nele. A mãe dele sempre teve orgulho do filho que criou. A irmã dele acreditava nele. E Sam talvez tenha sido quem mais enxergou quem o Walter realmente era. Você era o parceiro do Sean. Ele me disse que você era a pessoa que mais se esforçava para garantir que o trabalho dele fosse feito do jeito que ele queria. Afinal, ele confiou justamente ao Walter a fotografia mais importante da sua carreira. Mas o Walter não conseguia ver valor em si próprio. E talvez seja justamente aí que o filme deixa de ser apenas sobre o Walter e passa a ser sobre nós. Porque às vezes nós também somos assim. É curioso como conseguimos admirar as qualidades das pessoas ao nosso redor, mas temos uma dificuldade enorme de reconhecer as nossas qualidades. A gente olha para a própria vida e só enxerga aquilo que falta, o que ainda não conquistou, o que ainda não se tornou. E eu confesso que às vezes eu também sou assim. Às vezes a gente acredita que ainda precisa provar alguma coisa para merecer viver, para ser suficiente ou para finalmente ter valor. Mas talvez o problema nunca tenha sido a falta de valor. O problema talvez seja que passamos tanto tempo procurando esse valor em algum lugar distante que esquecemos de olhar para aquilo que já carregamos dentro de nós. E essa pode ter sido a maior viagem de Walter Mitty. Não atravessar a Groenlândia, não escalar montanhas, nem lutar com tubarões. A maior viagem de Walter foi aprender a enxergar a si mesmo. Essa coisa que você faz, de chegar nos lugares e demitir gente, você devia saber que essa gente trabalhou muito para construir essa revista. Acreditavam no lema. E, na minha opinião, existe mais uma coisa que torna esse filme tão especial. No final do filme, a revista Life encerra sua versão impressa, migrando para o formato online, e com isso, grande parte dos seus funcionários são demitidos. À primeira vista, parece apenas que é uma decisão da empresa. O mundo mudou, a tecnologia avançou e a revista precisou mudar junto, mas olhando com mais atenção, percebemos que o Walter também estava vivendo o fim de uma fase. Durante anos, ele encontrou segurança na rotina, no mesmo trabalho, nas mesmas fantasias. Só que a vida tem um jeito curioso de nos tirar de lugares de onde acostumamos a ficar. E por mais doloroso que seja, às vezes alguns ciclos precisam terminar para outros possam começar. E o Walter perdeu o emprego, mas também ele encontrou a si mesmo. Talvez seja por isso que a última capa da revista tenha tanto significado. A fotografia escolhida não mostra uma grande aventura, não mostra aquele momento perfeito, nenhuma explosão e nem algo extraordinário. A fotografia da última capa da revista era o Walter, um homem que passou a vida inteira acreditando que era apenas alguém sem mínima importância. E talvez essa seja a última mensagem que a vida secreta do Walter Mitty deixa para nós. A vida nunca prometeu que tudo ficaria igual. Pessoas mudam, lugares mudam, trabalhos acabam e ciclos se encerram. Mas isso não significa que a nossa história terminou. Não, nada disso. Às vezes, significa apenas que ela finalmente está pronta para começar uma nova fase e aprender o que tiver que aprender. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E diz aí no comentário qual é a sua opinião sobre esse filme. É isso aí. Muito obrigado. Fui. Nos vemos no próximo vídeo.